Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua família, sobre todos aqueles que buscam e invocam o nome do Senhor Jesus. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Nesta manhã de domingo temos a satisfação de celebrar no nosso calendário essa data que, claro, celebramos todos os dias. A Páscoa, que marca não apenas o sacrifício de Jesus, perfeito, cumprido, consumado, mas também a sua vitória sobre a morte, a sua ressurreição. Que este seja um dia de celebração para você, para a sua família, para todos nós, nos lembrando desta obra maravilhosa de salvação que o Senhor Jesus realizou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido você a meditar comigo nesta manhã, abrindo o nosso coração para a palavra do Senhor que estudaremos nesta manhã. O texto do Salmo de número 8, e diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tu lhe puseste ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esta expressão de louvor, reconhecendo quão magnífico em toda a terra é o nome do Senhor, o nosso Deus, é a expressão de louvor que queremos enaltecer nesta manhã. Louvando o nosso Deus bendito e relembrando a pergunta do salmista: quem somos nós? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? No entanto, o Senhor se lembrou de nós. No entanto, o Senhor manifestou a sua glória a nós através, sim, da criação, mas quanto mais através da obra perfeita e consumada do Senhor Jesus na cruz. Louvado seja o Senhor. Que possamos, juntamente com o salmista, louvar, engrandecer, reconhecer a majestade de Deus, a majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus, e adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos adorar a Deus através de alguns cânticos e louvores? Mortos, quem vivo está. Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão para chorar. A morte não segurou, a eternidade agora toca aqui, luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou.
aquele que é. Não há mais razão pra chorar. A morte não segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão. O Redentor ressuscitou. Hey! Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão. O Redentor ressuscitou. A morte não segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão. O Redentor ressuscitou. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E nesse momento queremos dar continuidade à nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos. Já há alguns domingos temos abordado estes temas tão importantes para a nossa vida, tão importantes para a nossa prática espiritual, tão importantes no contexto das Escrituras, da Bíblia como um todo. E temos buscado conhecer, relembrar e colocar em prática estas verdades tão extraordinárias e essenciais da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos dar sequência em nossa quarta aula, em nosso quarto estudo dessa série, falando sobre o terceiro mandamento. E assim eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Êxodo, capítulo 20, e vamos ler o versículo 7, que é o versículo-chave do nosso estudo desta manhã. Êxodo, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, lida, exposta aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine aquilo que devemos guardar. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos alimente e nos faça compreender a Tua palavra, a Tua vontade para nós, hoje e sempre. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Então, como disse, hoje estamos dando continuidade a esta série de estudos na Escola Dominical sobre os mandamentos. Eu gosto sempre de pensar que os 10 mandamentos demonstram, revelam o padrão excelente de Deus para a nossa vida. Não é apenas um conjunto de regras, simplesmente isso, não é simplesmente isso. Não é simplesmente uma expressão religiosa do que pode e do que não pode fazer, mas é o padrão elevado de Deus, que manifesta o caráter de Deus, o ser de Deus, as virtudes do Senhor, manifestam os atributos de Deus, mediante os quais, através dos quais Ele deseja
que a sua criação, que a sua obra corresponda. Ele deseja que esses padrões sejam conhecidos por nós como padrões elevados de vida e de conduta. Já estudamos sobre os 2 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Já estudamos sobre o 2º mandamento: não farás para ti imagens de escultura, e todas as implicações destes mandamentos. E agora partimos para o 3º mandamento, resumidamente dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E para entendermos esse tema, eu gostaria de perguntar a você sobre o seu nome. O que é um nome? O que um nome representa? Por que os seus pais lhe deram o nome que você tem? Você sabe contar a história do seu nome? O que o nome revela sobre o caráter ou a personalidade de alguém? Será que compreendemos isso? Por que nós mesmos não escolhemos os nossos próprios nomes? Por quê? Tudo isso vamos pensando. Porque este mandamento especificamente fala sobre o nome de Deus e de que maneira devemos tratar, lidar com este nome santo, que é o nome de Deus. Mas aí vem a grande pergunta: Deus tem um nome? Qual é o nome de Deus? Existem alguns segmentos religiosos que buscam dizer que Deus tem um nome específico e não pode ser chamado por nenhum outro, né? O que será que a Bíblia diz mesmo sobre isso? O que a Bíblia nos ensina sobre o nome de Deus? Como ele se revela em sua palavra? O que podemos dizer sobre o caráter do nosso Criador? E de que maneira o nome de Deus é usado indevidamente no nosso tempo, nos dias de hoje, no mundo de hoje? Será que nós, como cristãos, mesmo piedosos, mesmo amando a Deus, corremos o risco de usar o nome do Senhor indevidamente? É sobre isso que nós vamos falar e procurar entender isso na palavra do Senhor, compreendendo este 3º mandamento e as suas implicações. Nós vamos dividir o nosso estudo de hoje em quatro partes principais. Primeiro, respondendo sobre qual é o nome de Deus, o que a Bíblia nos ensina sobre o nome de Deus. Segundo, vamos ver o que este mandamento nos proíbe. Em terceiro lugar, vamos pensar sobre o que este mandamento exige de nós. E, em quarto lugar, vamos pensar sobre as consequências da quebra ou da desobediência a este mandamento. Então, primeiramente, gostaria que você pensasse comigo na passagem de Êxodo capítulo 3, versículo 14. Primeira parte do nosso estudo de hoje, vamos falar sobre o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? E quando nós vamos para Êxodo capítulo 3, versículo 14, nós encontramos as seguintes palavras. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Como nós já vimos no estudo falando sobre o primeiro mandamento, sobre não haver outros deuses além do Senhor, o povo de Israel foi concebido lá no Egito em uma cultura extremamente politeísta. Estavam acostumados com a ideia da existência de muitos deuses. O povo de Canaã, a terra prometida, a terra que os israelitas iriam conquistar, também possuía um panteão, uma multiplicidade de deuses, de nomes. Talvez seja por isso que quando Deus se revelou a Moisés e o chamou para ser um instrumento pelo qual Deus iria libertar os israelitas da escravidão do Egito, Moisés perguntou o nome de Deus. E qual Deus? Qual Deus está falando comigo? O que eu respondo? Quando me perguntarem, que Deus? O que eu respondo? O que eu direi? E então chegamos nesse versículo 14 do capítulo 13 de Êxodo,
onde Deus manifesta então a resposta a esta pergunta de Moisés. Olha, Moisés, você vai responder o seguinte: eu sou o que sou. Deus disse isso. Deus disse mais: quando eles perguntarem, você diga, eu sou, me enviou a vocês. Então, essa expressão, eu sou, consiste em uma autorrevelação de Deus acerca do seu caráter, do seu ser. Diferente dos nossos pais, que nos deram os nossos nomes, diferente de você e eu, que quando nós nascemos, alguém nos nomeou, alguém nos deu um nome. Você não escolhe o seu próprio nome, você não escolheu o seu próprio nome. Alguém te deu esse nome. E esse ato de dar o nome a alguém está relacionado à autoridade. É um exercício de autoridade sobre aquele ser, sobre aquele indivíduo que recebeu aquele nome. O próprio Moisés, quando foi encontrado pela filha de Faraó, recebeu dela um nome. Ela lhe chamou Moisés, porque foi tirado das águas. O nome de Deus não pode ser dado por uma criatura. É o próprio Deus que revela como deseja ser chamado, como deseja ser reconhecido. E então, em Êxodo 3,14, nós encontramos essa expressão, eu sou o que sou. Essa expressão, lá na língua hebraica, ela é representada por 4 letras, às vezes chamado de tetragrama. 4 letras, talvez correspondentes no português, na nossa grafia, né? As letras Y, H, W e H. E essa palavra, ela não tem uma tradução, uma expressão que possamos dizer clara na nossa língua. Isso se deve a 2 motivos. Primeiro, porque nós falamos o português, um tronco linguístico totalmente diferente da língua original, da língua hebraica, em que o Antigo Testamento foi escrito. Então, a expressão, a pronúncia dessa palavra, ela é obscura para nós. Segundo, porque os próprios hebreus possuíam um temor muito grande de pronunciar essa palavra, muitas vezes alterando os seus sons, suas vogais, justamente pelo temor de quebrar este mandamento que estamos vendo aqui. O mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão. A pronúncia mais usual, mais conhecida dessa palavra é Jeová, ou Yahvé, ou Javé. São as pronúncias mais conhecidas que podem ser utilizadas para nos referirmos a essa expressão que Deus usou para se referir a si mesmo, para se autorrevelar. Eu sou o que sou. O eu sou me enviou. Poderíamos traduzir também, entender essa expressão como o eterno. Algumas traduções bíblicas trazem eterno, o eterno, aquele que é, que sempre existiu, que sempre existirá. O livro de Apocalipse faz referência a esse ser de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Perceba, portanto, que nesta autorrevelação de Deus, fica claro que não existe uma palavra, um nome, em qualquer idioma humano que possa expressar com perfeição, com exatidão, quem Deus é. Deus não tem um nome. Deus se autorrevelou como aquele que é, como o eu sou. Esta é a expressão que aparece aqui no versículo que lemos. Não tomarás o nome do Senhor, o nome de Yahvé, ou Jeová, ou Javé, ou simplesmente as 4 letras. Não tomarás este nome, o nome daquele que é, em vão, o nome de Deus. Veja, nós o chamamos de Deus, mas o nome de Deus não é Deus. Deus é apenas uma expressão do nosso idioma, da nossa língua.
uma palavra que nós usamos para nos referir a Ele. E quando Ele se revela, se manifesta em sua palavra, Ele usa essa expressão, aquele que é. Existe uma expressão, existe uma figura de linguagem na língua portuguesa que pode nos ajudar a entender isso. Essa palavra é sinédoque. Sinédoque é uma figura de linguagem da língua portuguesa, onde a gente usa uma parte para se referir ao todo. Por exemplo, quando nós dizemos assim que havia 100 cabeças de gado no pasto, por exemplo. Nós entendemos que a cabeça, uma parte, representa todo o animal, todo o gado, todo o boi. Isso é sinédoque. A parte representa o todo. De certa forma, todos os nomes que a própria Bíblia usa para se referir a Deus, eles trazem essa ideia. Nenhum nome é suficiente para expressar a totalidade do ser de Deus. Todos eles são partes do que nós compreendemos da revelação de Deus, da autorrevelação de Deus para nós. Portanto, a Bíblia nos apresenta essas palavras, esses nomes, essas expressões pelas quais podemos conhecer a Deus, nos relacionar com Ele, mas nós precisamos reconhecer que somos limitados para compreender plenamente, totalmente, quem é Deus. Veja que o nome de Deus revelado nas Escrituras é também uma expressão da sua graça, da graça de Deus para conosco, uma vez que nós, como humanos, como pecadores, como falíveis, não teríamos condições de conhecê-lo. É Ele que se manifesta, é Ele que se apresenta, é Ele que se revela a nós através da sua palavra. Né? E então nós chegamos ao mandamento. O mandamento diz que este nome de Deus, ou seja, esta autorrevelação de Deus, através da sua palavra, pela qual nós podemos conhecê-lo, o Deus que é, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus eterno, o Deus soberano, o Criador. Este nome, pelo qual Deus se manifestou, se revelou, ele não pode ser tomado em vão. Veja este verbo, não tomarás o nome do Senhor. O que significa este tomar? Este verbo tomar, ele traz a ideia de levar ou de levantar. Ele está vinculado, está ligado à ideia de carregar este nome, como um adereço ou como uma vestimenta. Nos faz lembrar, se olharmos para o texto de Êxodo 28, nos faz lembrar para as vestimentas do sacerdote. O sumo sacerdote Arão receberia algumas vestimentas, e estas vestimentas têm algumas características. Por exemplo, um turbante em sua cabeça com uma placa escrito consagrado ao Senhor. E ele deverá levar este nome, levar em sua cabeça. É o mesmo verbo, tomar, levar, levantar. Este verbo, tomar o nome do Senhor, esta ideia, está vinculado principalmente a 3 atitudes. A atitude de jurar, de pronunciar o nome e também de honrar o nome de Deus. É preciso dizer que durante muito tempo, os fariseus, os judeus mais ortodoxos, mais conservadores, principalmente ali no pós-exílio, eles tinham um temor extremamente elevado a respeito deste mandamento, de forma que eram incapazes, eles evitavam ao máximo até mesmo escrever esse nome ou pronunciar. No entanto, o que nós entendemos nesses textos e todo o contexto bíblico é que Deus não está proibindo que nós usemos ou falemos o seu nome, ou proclamemos o seu nome. O que Ele não quer é que isto seja feito em vão. Vamos ver alguns versículos que nos ajudam a compreender isso de forma mais clara.
Êxodo 28, 29 diz o seguinte: Arão levará os nomes, levará, veja esse verbo, os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Este verbo levará o nome dos filhos de Israel é o mesmo verbo, mesma expressão hebraica contida aqui no versículo 7 do capítulo 20. Não tomarás, não levarás, não carregarás o nome em vão. Ainda nessa mesma ideia, ainda no capítulo 28 de Êxodo, só que agora no versículo 38, nós temos a seguinte expressão: e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade, leve, olha este verbo, leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagraram em todas as ofertas de suas coisas santas. Esta lâmina está se referindo à placa de ouro que estaria em sua cabeça, estaria em seu turbante, escrito santo ao Senhor, santidade ao Senhor, consagrado ao Senhor. Arão deveria levar, sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante de Deus. Então, é a ideia de levar, carregar, transportar, onde você vai, aquele nome está sobre você. É nesse sentido que o terceiro mandamento é apresentado a nós. Não tomarás, não levantarás, não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Veja, portanto, que não é simplesmente uma questão de expressar, de falar. Ah, mas o nome de Deus é esse ou aquele? Não, não é isso. Deus não se resume a um nome ou outro, mas a sua autorrevelação em sua palavra deve ser tomada, levada, levantada em nossas vidas de uma forma adequada. Eu tenho um quadro aqui dos principais nomes pelos quais Deus se manifesta, especialmente no Antigo Testamento, algumas expressões para você conhecer. Por exemplo, a expressão El Elyon significa Deus Altíssimo. A expressão El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. El Olam, Deus Eterno. Elohim, que significa Deus ou Senhor. Essas expressões que eu estou dizendo, elas são na língua hebraica. E muitas delas são traduzidas para o português com as designações que estão ali no significado. Você pode observar também as referências onde esses nomes aparecem. Algumas referências, né? Tem várias outras também. E uma atitude que devemos ter para com estes nomes, para com esta autorrevelação dos nomes de Deus, como Ele é conhecido. Essa expressão é bem conhecida, veja, Javé Jiré, ou Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Javé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Javé Elohim, ou Yavé Elohim, o Senhor é Deus. Yavé Shalom, o Senhor é paz. Yavé Sabaô, essa é bem conhecida, o Senhor dos exércitos. Quantas vezes nas Escrituras aparece essa expressão? Quase sempre o próprio Deus falando de si mesmo como o Senhor dos exércitos. São nomes. Isso para mostrar que não há um nome só, pelo qual nós podemos dizer, não, o nome de Deus é esse. Deus não tem um nome. Ele se autorrevelou como aquele que é o eu sou. Aquele que subsiste nele mesmo. Aquele que tem autoridade nele mesmo. Aquele que dá nome a todas as demais coisas. Nós não damos nomes a Deus. É Ele mesmo que se revela a nós em seus atributos para que possamos conhecê-lo e prosseguir a conhecê-lo. Vamos ver mais para frente, lá já adiantando aqui, jogando luzes para a nossa conclusão, que Deus sim nos deu um nome para que possamos pronunciar e contemplar e adorar, que é o nome de Jesus. Mas estou adiantando, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Vamos pensar agora sobre as proibições. Veja, eu quero te mostrar que todos os mandamentos, entre os 10 mandamentos, todos eles possuem
um aspecto negativo e um aspecto positivo. O que quer dizer isso? Você já reparou que quase todos os mandamentos começam com a palavra não? Não façam isso, não façam aquilo, não hajam assim. Tem a negativa, a negação. Mas ele subentende, esta negativa subentende também uma ação positiva. Algo que você deve fazer ao invés daquilo que o mandamento proíbe. Vamos ver primeiramente aquilo que o terceiro mandamento proíbe. Qual é o aspecto negativo desse mandamento? Veja, já vimos a expressão tomar, levar ou levantar o nome de Deus em vão. Essa palavra em vão é uma expressão da língua portuguesa que significa vazio, inutilidade. É o vão da janela, o vão da porta, um espaço vazio. Não devemos levar, tomar, levantar, tratar o nome de Deus, as coisas concernentes a Deus, de maneira vazia, sem sentido, sem objetivo, sem temor, sem devoção. Aí temos algumas aplicações práticas, umas proibições práticas. Veja, jurar falsamente pelo nome do Senhor. Temos esse texto de Levítico, mas daqui a pouco a gente fala desse texto de Levítico. Vamos dar um quadro geral primeiro. Jurar falsamente pelo nome do Senhor. Jurar significa chamar Deus como testemunha. Então, quando você apresenta um juramento, você está chamando Deus, o nome de Deus, como testemunha de que aquilo que você está falando é verdade. Aqui estamos entendendo que este mandamento proíbe jurar falsamente, você dizer que é verdade e você convocar o nome do Senhor sobre algo que é falso, que não é verdade. Perjúrio, que é jurar falsamente, como já dissemos. Blasfêmia, que é ofender o nome de Deus. Murmuração, ficar reclamando, murmurando. Zombarias. Hipocrisia. Dizer que teme a Deus, que ama a Deus, mas não amá-lo e não obedecê-lo com sinceridade de coração. Isso também constitui uma quebra deste mandamento, porque não se trata apenas de falar o nome, mas se trata de levar o nome de Deus, de levantar o nome de Deus, de carregar o nome de Deus de uma forma vã, de uma forma imprópria. Veja, o uso vão, irreverente ou supersticioso deste nome. Sim. Você acreditar que o nome de uma forma supersticiosa, ele vai te trazer algum benefício, ou com ignorância, sem compreender aquilo que você está falando, ou com irreverência diante do Senhor. Falsas profecias, ensino distorcido da palavra de Deus também são formas de quebrar este mandamento, porque estamos tomando o nome de Deus, a revelação de Deus, de uma forma indevida. Veja, eu trago aqui a expressão do breve catecismo. O breve catecismo de Westminster, ele nos ajuda a compreender essa questão de uma forma mais clara, mais objetiva. Ele traz na pergunta 55 a seguinte questão: o que o terceiro mandamento proíbe? E a resposta é o seguinte: o terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso de quaisquer coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Eu volto ao nosso tema inicial. O que é o nome de Deus? O nome de Deus, irmãos, é o próprio Deus. O nome de Deus é o próprio Deus e todas as coisas pelas quais Ele se revelou. Ele se faz conhecido. É a sua palavra e tudo que a palavra ensina. É tudo que envolve o ser de Deus. É isso que está em jogo
neste mandamento, neste versículo que estamos estudando hoje? Não é simplesmente uma questão de falar uma palavra, mas é de trazer como algo pequeno, menosprezar algo que é grandioso, que é o ser de Deus, que se revela em si mesmo, em sua palavra, em seu Filho Jesus, todos os meios pelos quais Deus se faz conhecer. Este mandamento nos proíbe de usar da forma indevida, ou seja, abusar destes meios e também profaná-los, desrespeitá-los. Agora sim, o texto de Levítico, veja, Levítico 19, versículo 12, diz o seguinte: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de Deus, o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Presta atenção. Toda vez que na sua Bíblia, no Antigo Testamento, aparecer a palavra Senhor com letras grandes, com letras versalete, com maiúsculas menores, a palavra original hebraica são aquelas 4 letrinhas com as quais Deus se revelou a Moisés. Yahvé, ou Jeová, ou Javé, ou seja qual for a pronúncia que nós humildemente desconhecemos. Mas a pronúncia não vem ao caso, a pronúncia não é o mais importante. O mais importante é o sentido deste nome, auto-revelado por Deus. Eu sou o que sou. Toda vez que aparece essa expressão, eu sou o Senhor, Deus está lembrando que Ele é o que é. Ele é o ser supremo. Ele é aquele que existe em si mesmo. Aquele que era, que é e que há de vir. O Deus eterno. Então, não devem ser feitos juramentos. Malaquias capítulo 2, versículo 2 também diz algo assim: se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Do que Malaquias está falando? Os irmãos se lembram que alguns meses atrás nós estávamos expondo algumas passagens de Malaquias. Malaquias está falando sobre a maneira como o povo estava tratando as coisas de Deus de uma forma sem dar a devida importância, com menosprezo, com desdém. Ah, que canseira as coisas de Deus. Ah, a mesa do Senhor é imunda. Eles estavam menosprezando, desonrando, desprezando as coisas de Deus, não estavam sendo zelosos com aquilo que Deus havia prescrito, havia determinado. E o texto diz que isso estava trazendo maldição sobre eles, porque eles não estavam honrando, dando importância ao nome de Deus, a tudo aquilo por meio do qual Deus se faz conhecido. Jesus, no Sermão do Monte, é mais taxativo. Veja em Mateus 5, versículos 34 e 35, diz o seguinte: eu, porém, lhes digo, não jurem, de modo nenhum, nem pelo céu, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Embora o juramento seja algo legítimo, dentro do contexto bíblico, Jesus, em sua sabedoria suprema, ele adverte que os seus discípulos, o servo de Deus, não deve jurar. A sua palavra deve ser sempre sim ou não. Ele não deve se expor a mentiras, a enganos, de maneira que as pessoas duvidem do que ele diz. Pelo contrário, ele precisa ser absolutamente confiável, de maneira que quando ele diz sim, é sim, quando não, não. Jesus disse que o que provém disso vem do maligno. O que vai além disso vem do maligno.
Os juramentos, e isso nós vemos no contexto da Bíblia, mas também nos nossos símbolos de fé, na confissão de fé e nos catecismos da nossa igreja, que nos ensinam a doutrina bíblica de que os juramentos eles devem ser feitos quando as autoridades nos exigem. E devem ser feitos com verdade, com sinceridade, nunca falsamente. Mas o Senhor Jesus diz que não devemos usar os juramentos de uma forma aleatória, simplesmente por capricho nosso. Né? Então, muito cuidado com as expressões eu juro, porque jurar pode ser uma quebra, jurar falsamente ou jurar insanamente, jurar sem ter consciência do que você está prometendo, jurando, assegurando o nome de Deus naquilo, é de fato pertinente. Pode ser sim uma quebra do terceiro mandamento. Vamos pensar um pouco sobre o que este mandamento exige de nós. Veja, abordamos os aspectos negativos do terceiro mandamento. Falar ou viver de uma forma que desonre o nome de Deus. O Catecismo Maior, ele traz uma expressão que considerei bem forte. Ele diz que se envergonhar do Evangelho de Deus, ou ser motivo de vergonha para o nome de Deus, é uma quebra desse mandamento. Ou seja, quando levamos uma vida, e veja levar no sentido do verbo tomar ou levantar aqui do terceiro mandamento. Quando levamos uma vida contrária às prescrições de Deus, quando levamos uma vida entregue ao pecado, quando levamos uma vida de orgulho, de rebeldia, isto é algo que desonra o nome do Senhor. E o mandamento nos proíbe isso. Agora, vamos pensar sobre o aspecto positivo desse mandamento. Se não devemos tomar o nome de Deus em vão, então como nós devemos tomar o nome de Deus? Como nós devemos lidar com as coisas santas, com as coisas sagradas, por meio das quais Deus se revela a nós, Deus se manifesta a nós? Se, por um lado, não devemos tomar este nome em vão, por outro lado, nós devemos sim tomar, levar, levantar, usar, compreender o nome de Deus com temor e reverência. Temor é uma palavra importante aqui, porque está relacionado ao respeito amoroso, respeito sincero, de reconhecer que Deus é o Altíssimo, El Elyon, Deus Altíssimo, que Ele é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, que Ele é o que é, Ele é o ser supremo, o ser absoluto. Nós estamos diante dEle, prestando culto a Ele, vivendo diante dEle. Assim, nós devemos temê-lo em amor, respeitá-lo, reverenciá-lo. Isso nos leva para o versículo 2 do texto de Êxodo 20, que nos fala sobre o preâmbulo, o prefácio dos mandamentos. Lá diz assim: eu sou o Senhor, Yahvé, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Todos estes mandamentos que são citados aqui, todos os 10 mandamentos, têm como base, têm como fundamento esta verdade: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês, eu sou o que eu sou, e eu libertei vocês, eu resgatei vocês, eu redimi vocês da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura, e não tomarás o nome do Senhor em vão. Devemos tomar este nome, lembrando de quem Ele é e lembrando do que Ele fez por nós, com temor, reverência, gratidão. Zelo em honrar o nome de Deus com reverência piedosa. Devemos louvá-lo, bendizê-lo, celebrá-lo, invocá-lo, proclamá-lo, evangelizar, falar das coisas de Deus, anunciar o Evangelho de Deus
A boa nova de Deus também é uma forma de honrar a este nome. Não escondendo, mas promovendo a verdade de Deus. Não produzindo falsas notícias a respeito de Deus. Não promovendo ou ensinando falsas doutrinas. Mas promovendo, publicando e ensinando a verdade de Deus, a autorrevelação de Deus, aquilo que Ele mesmo revelou em sua palavra. Jesus fala sobre isso na oração do Senhor. Uma das expressões utilizadas por Jesus é: santificado seja o teu nome. Nós devemos santificar o nome do Senhor, ou seja, reconhecer a sua santidade e nos santificar em resposta a este relacionamento. Novamente eu trago à nossa mente o breve catecismo. A pergunta 54 diz o seguinte: o que este terceiro mandamento exige de nós? Veja, se perguntamos lá atrás o que ele nos proíbe, agora estamos perguntando o que o mandamento exige de nós. E eu gosto muito dessa resposta do breve catecismo, que diz assim: o terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras do nosso Deus. Ou seja, tudo o que diz respeito a Deus e a sua revelação, nós devemos usar, nós devemos levar, nós devemos tratar com toda a santidade e com toda a reverência. Temos alguns versículos que falam sobre isso. Veja o Salmo 29, versículo 2, ele diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Os salmos, de uma forma geral, são excelentes para que nós possamos ver como o nome de Deus foi, é e deve ser honrado por nós, por todos aqueles que o temem, por todos aqueles que o amam, por todos aqueles que são o seu povo. Uma outra tradução diria: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ainda o texto de Apocalipse 15:4, esse texto é muito especial. Ele diz: quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quem não glorificará o nome de Deus? Quem não temerá o nome do Senhor? Porque Ele é santo e os seus atos cheios de justiça. Veja, está falando da essência de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus. Ele é santo, Ele é justo. E está falando também da revelação de Deus, das obras de Deus, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele diz. Tudo isso se tornou manifesto, ou seja, foi revelado, e por isso devemos adorá-lo, honrá-lo, glorificá-lo. Efésios, capítulo 4, versículo 29, nos traz uma recomendação extremamente oportuna. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Ah não, mas eu não estou falando das coisas da igreja, lá do meu trabalho eu posso falar qualquer coisa, lá na minha casa, numa conversa com os amigos, posso ficar jogando conversa fora. Espera lá, não é bem assim, não é bem assim. Jesus disse que por nossas palavras seremos julgados, por nossas palavras seremos justificados. Jesus disse que cada palavra frívola que sai da nossa boca, nós teremos que prestar contas diante do Pai. Isso também tem a ver com este mandamento. Sim, porque a nossa vida, não apenas quando estamos num ambiente religioso, mas em todos os ambientes onde estamos, nós estamos levando o nome do Senhor.
e devemos glorificá-lo mesmo em nossas conversas mais informais. O texto não está dizendo que nós precisamos ser pessoas mal-humoradas, não é isso. Mas que as nossas conversas, nossas falas, precisam ser santificadas. Nenhuma palavra torpe pode sair da nossa boca. Nenhuma palavra distorcida ou mal intencionada pode sair da nossa boca. Precisamos tomar cuidado com a conveniência, ou seja, será que há necessidade de falarmos determinadas coisas em determinados ambientes? Será que o que falamos transmite graça aos que ouvem? Será que o que falamos edifica as pessoas? Mesmo as nossas brincadeiras, será que elas são de fato saudáveis e têm graça para Deus? Ou seriam elas também tomadas em vão? Seriam palavras torpes que ofendem a dignidade do nosso Deus. Isso devemos levar em conta na nossa vida. Finalmente, vamos falar sobre as consequências da quebra desta lei, deste mandamento. O texto é bem claro, voltando a Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. As consequências são bem claras. Maldição. Maldição para aquele que quebra o seu mandamento. Que maldição é essa? É culpa. Não será inocente. Não será considerado inocente. Na verdade, a tradução ideal para esse versículo seria: não será poupado do juízo. Alguns intérpretes entendem que quando se traduz para a língua portuguesa, o Senhor não terá por inocente, é um eufemismo, é uma linguagem mais amenizada, mais abrandada. A expressão mais forte, mais literal, mais coerente com o texto original é que aquele que tomar o nome do Senhor em vão não escapará do juízo, da punição. Não será poupado por Deus. Isso é muito severo, isso é muito grave. Cada palavra ou cada atitude irreverente que temos diante de Deus, estamos incorrendo neste pecado que traz sobre os humanos, traz sobre as pessoas um juízo terrível. É claro que não podemos olhar para esse texto da perspectiva do legalismo, mas através da graça de Deus, mas uma graça que nos liberta para realizarmos os propósitos de Deus para nós, que nos transforma, que nos reeduca à santidade. Então precisamos sim avaliar a nossa vida, se de fato temos honrado o nome de Deus e tudo que envolve o ser de Deus em nossa caminhada diária. Esse texto, esse versículo, este mandamento, ele traz também um apelo ao arrependimento. Quando ele diz, olha, não tome o nome do Senhor em vão, ninguém será inocentado, ninguém será poupado se tomar o nome do Senhor em vão. Mas aí nós lembramos do perdão e do arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, diz 1 João capítulo 1, versículo 9. O texto de Deuteronômio 30, versículos 1 e 3, nós não vamos ler aqui, mas vamos nos lembrar. Deus diz que se o povo transgredisse a sua lei e os seus mandamentos, mas se arrependesse, Deus o ouviria e o ajudaria, o perdoaria. O profeta Daniel vai se lembrar disso lá no capítulo 9. E lá no capítulo 9, Daniel vai confessar que o povo de Israel, durante muito tempo, estava quebrando os mandamentos do Senhor, desonrando o nome de Deus. Mas ele se lembra em sua oração de que se o povo se arrependesse, o Senhor os perdoaria. Há perdão, existe perdão, mas para isso é preciso se arrepender. E para isso é preciso crer. Crer em Jesus, crer na palavra de Deus, crer na autorrevelação de Deus e com obediência buscar segui-la, não baseados nas nossas forças, mas baseado na obra do Senhor Jesus. O breve catecismo, pergunta 56, ainda diz: qual é a razão anexa ao terceiro mandamento, ou seja, a consequência da sua quebra? A razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento
escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu justo juízo. Ou seja, nós não devemos nos preocupar em ser defensores do nome de Deus. Ele não precisa disso. Ele não precisa que nós entremos em polêmicas, discussões desnecessárias, porque os incrédulos zombam, escarnecem ou menosprezam o nome de Deus ou as coisas de Deus. Nós precisamos ser zelosos de nós, ensinar os nossos e alertar os demais. Mas fique tranquilo, aqueles que escapam do juízo dos homens não escaparão da justiça de Deus. Temos alguns versículos que nos ajudam a compreender isso. Temos o texto de Deuteronômio, capítulo 28, não vamos ler agora, mas temos esse texto de Hebreus 2:3, muito importante. Ele diz: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confiada pelos que a ouviram. Ou seja, o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: se lá no passado Deus não poupou, se lá no passado Deus não amenizou o castigo daqueles que menosprezaram ou que desprezaram a revelação de Deus da antiga aliança, ainda incompleta, ainda perfeita, que era sombra da nova aliança em Cristo Jesus, como é que nós vamos escapar hoje se negligenciarmos a salvação ainda maior? Ou seja, se a palavra de juízo, de condenação, se a lei que nos denunciava como pecadores, uma vez desprezada, Deus não poupou do castigo, quanto mais agora aqueles que menosprezam a graça de Deus também revelada em sua palavra. Olha o que Jesus diz, Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tem a ver com isso. Muitos proclamam e falam e dizem: eu sou de Jesus, eu creio em Jesus e tal, e oram e cantam, mas nem todos. Alguns estão fazendo isso em vão, porque Jesus diz: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse entrará no reino do Senhor. E creio que teríamos muitas coisas para explanar sobre esse tema, e fica o convite, se os irmãos tiverem dúvidas a esse respeito, quiserem ouvir mais sobre isso, conversar mais sobre isso, deixem nos comentários ou procurem nas redes sociais e a gente pode ampliar ou responder algumas dúvidas nesse sentido. Eu quero concluir falando sobre o nome, sobre todos os nomes. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então aquele mandamento lá atrás, de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, ele se aplica a Jesus, porque Jesus recebeu o nome mais elevado, o nome mais sublime, o nome que está acima de todo nome. Jesus é o Senhor. Se lá no Antigo Testamento nós fomos ensinados a chamar Deus de Senhor, Adonai, Yahvé, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus eterno, o Ser Supremo, o Novo Testamento revela Jesus como o Kyrios, como o Senhor absoluto, como o Senhor Supremo, a quem devemos glorificar, a quem devemos adorar. O Novo Testamento nos ensina que todos aqueles que invocam o nome de Jesus, o nome do Senhor, são salvos. Todos aqueles que levam, que tomam o nome de Jesus são salvos. Pedro vai dizer em Atos 4:12 que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome é o nome de Jesus. Lá no Antigo Testamento nós não sabemos se é Jeová, se é Yahvé, se é Javé, não sabemos qual que é a pronúncia correta, e nem vem ao caso, não é isso que importa, o que importa é o sentido de entendermos que Ele é o Ser Supremo, eu sou o que sou. Mas no Novo Testamento este nome é bem claro, e é Jesus. Jesus, 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 Yeshua. As línguas têm as suas pronúncias, mas o mais importante é crermos neste nome do Salvador bendito, o Filho de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Esse nome deve ser engrandecido e não pode ser tomado em vão. O texto de Atos 17,
conta a história de alguns rapazes que tentaram usar o nome de Jesus, sem ser de fato discípulos de Jesus. E a consequência é que eles foram hostilizados pelos espíritos do mal, pelos demônios, porque não eram de fato servos de Jesus e tentaram usar o nome de Jesus para os seus próprios interesses. E o texto diz que, como consequência disso, o nome de Jesus foi ainda mais temido e ainda mais glorificado no meio daquele povo. O nome de Jesus é um nome sobre todos os nomes. Outro detalhe abençoador, para concluirmos de fato, é que nós, o povo de Deus, somos chamados pelo nome do Senhor. Em última instância, é isso que significa tomar o nome de Deus. É a consciência de que, como povo de Deus, nós levamos o seu nome. Para isso, vale a pena lermos a bênção de Arão, a bênção sacerdotal, que nos é apresentada no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Veja o versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. É isso que significa ser povo de Deus. É isso que significa ser igreja. É levar o nome do Senhor sobre nós. Ah, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, isso é coisa do Deus que se revelou nas Escrituras. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a bênção dos apóstolos, a bênção apostólica, e a mais completa delas, que nós conhecemos mais intimamente, está em 2 Coríntios 13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, com todos vós. Sabe o que é isso? Isso é a bênção, isso é o nome do Senhor Jesus sendo colocado sobre nós. Você leva o nome de Deus, você leva o nome de Jesus, Ele é o nosso sobrenome, Ele é o nome sobre todos os nomes. Os teus pais te deram um nome quando você nasceu. Você vai dar ou deu um nome aos seus filhos quando eles nasceram. Mas em Cristo Jesus nós recebemos um novo nome. E o nosso nome é o nome do Senhor sobre nós, o nome de Jesus em nossas vidas, né? O nome de Cristo, o amor, a graça de Deus o Pai são aplicados em nós de maneira que somos chamados pelo nome do Senhor. Devemos honrar esse nome nas nossas palavras e ações. Tudo que vocês fizerem, seja em palavras e ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Você quer honrar o nome de Deus? Você quer exaltar o nome de Jesus? Que possamos ser obedientes a este mandamento e sinceros diante de Deus, nos arrependendo e pedindo perdão sincero, se de alguma forma, em nosso tempo, temos levado o nome do Senhor em vão. Que Ele nos perdoe e nos renove, nos ensine em sua graça, por sua misericórdia, por seu amor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, damos graças ao Senhor pela tua palavra, pelos teus mandamentos, que são muito mais do que regras, mas expressam o teu ser e os teus propósitos para nós. Muito obrigado porque em Cristo Jesus já não dependemos do nosso esforço para a salvação. Mas uma vez salvos em Cristo Jesus, somos habilitados pelo Espírito Santo, assim, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por sua autorrevelação. Muito obrigado porque é o Senhor que se apresenta a nós em sua palavra. E agora, nós queremos honrá-lo, louvá-lo, adorá-lo, em tudo o que dizemos, em tudo o que pensamos, em tudo o que fazemos. Que o teu nome seja louvado em nós,
por nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo na presença do Senhor e até o nosso próximo encontro.